Oi, pessoal! Este é mais um vídeo aqui do canal sobre o uso da inteligência artificial na pesquisa. E hoje vou falar sobre uma nova IA chamada DeepSeek, que traduzido para o português significa busca profunda. Vamos fazer alguns testes sobre o uso dessa ferramenta em trabalhos acadêmicos, como pesquisa e escrita para um TCC, artigo científico ou até mesmo seminário que você precisa apresentar. Na barra de busca do Google, você digita DeepSeek e no resultado, onde aparece aqui o site deepseek.com, você já pode clicar, certo? Aparece aqui uma tela inicial. E nessa tela inicial, você pode clicar em começar agora, certo? Quando você clica aqui, aparece a tela de login, certo? Que é bem simples, não precisa você preencher nenhum cadastro. Você pode entrar com a sua conta do Google, certo? Então, aqui embaixo você está vendo que tem a opção para você entrar com a sua conta, que é o seu Gmail. Quando você clica aqui nessa opção, aparece a sua conta, né? Que está logada aqui no seu computador. É só você selecionar e clicar em cima. Por enquanto, essa ferramenta de DeepSeek, ela é gratuita, certo? E vocês vão perceber que ela possui um layout bem parecido com o do ChatGPT. Após o login com o seu Gmail, vai abrir essa tela aqui, né? Uma tela, se você perceber aqui, uma tela super parecida com o ChatGPT. Você pode mudar a cor, se você quiser, certo? A cor desse fundo aqui. Você vem aqui, olha, na configuração, onde tem o seu perfil, né? Então, eu clico aqui e aí eu posso clicar aqui, olha, nessa opção, tem essa engrenagem aqui, certo? E aí, onde tem aqui, olha, tema. Então, veja que o meu tá escuro, mas se você quiser colocar o branco, também pode. Fica aqui dessa forma, com o fundo aqui branco, certo? Então, eu vou deixar o preto aqui no meu, mas você pode mudar. E aí, pessoal, nessa caixa aqui, que tá aqui embaixo, é onde você vai digitar o comando, certo? Que também nós chamamos de prompt, da mesma forma como a gente faz no ChatGPT. Então, eu escrevi aqui uma parte de um trabalho, né? E eu quero que a ferramenta, ela faça a correção ortográfica e gramatical do meu texto. Eu recomendo que você vá corrigindo o seu trabalho aos poucos, né? E não coloque o texto inteiro de uma vez. Porque quando a ferramenta ela faz sugestões em pequenos trechos, facilita para você analisar e avaliar se o texto realmente ele melhorou. Uma coisa importante, nada do que uma IA faça no seu trabalho pode deixar de ser revisado, porque ela não se responsabiliza por qualquer tipo de erro, certo? Então, nesse primeiro teste, eu quero revisar aqui esse meu texto e aí eu escrevi o seguinte comando aqui na ferramenta: corrija gramaticalmente e ortograficamente o seguinte texto sem alterar o sentido. E aí eu coloquei os dois pontos, certo? E coloquei o último parágrafo aqui do meu texto. Esse último parágrafo aqui, ele contém alguns erros em português, certo? Para que a ferramenta revise, né? E aí o resultado que ele me respondeu foi o seguinte: ele colocou o trecho aqui já todo corrigido, veja que ele permaneceu aqui com os autores, né, com o ano do jeito que eu tinha feito aqui, e agora a gente vai analisar se essa correção foi boa ou não. Coloquei aqui abaixo, certo? Vocês vão ver aqui com a letra vermelha como foi que ele ajeitou aqui. Eu tinha colocado o seguinte, olha, entre os desafios enfrentados pelos pós-graduandos no contato com o estudante, destaca-se o conflito geracional, a aprendizagem empírica da prática docente e a frágil apropriação de conceitos educacionais. Então, a gente está vendo aqui que a correção que ele fez ficou muito boa, porque ele colocou destacam-se, certo? Porque são várias coisas aqui na frente, né? O conflito geracional, veja que ele colocou a vírgula, que eu não tinha colocado, certo? Então, eu tinha deixado sem a vírgula. Ele colocou, né? E aí permaneceu o restante da frase normal. Aí eu coloquei assim: então as dificuldades enfrentadas pelas docentes, aí veja que ele ajeitou, ele botou assim, vírgula, as dificuldades enfrentadas pelos docentes, então ajeitou isso também. A gente pode perceber aqui que o texto melhorou, certo? De fato, ele tinha erros aqui em cima, né? E nesse tipo de correção, então a ferramenta ela foi muito bem em termos de correção, né? E o ChatGPT também é uma ferramenta boa para você ir corrigindo e analisando aqui tanto o aspecto gramatical quanto o aspecto ortográfico do seu texto.
Hoje, pessoal, já é um consenso, né, em vários periódicos, que são as revistas científicas e universidades, que não há problema em usar a IA para aprimorar a redação do seu texto, certo? E organizar melhor as ideias que você escreveu. O que você não deve fazer é pedir para a IA gerar um texto do zero para você, né? E aí você pegar esse texto e colocar no seu trabalho. Mas se você escrever seu próprio texto, a IA ela pode te ajudar a aprimorar esse material. No segundo teste, com a ferramenta, eu pedi uma sugestão de estrutura com 3 subseções para escrever o referencial teórico de um artigo científico. Coloquei aqui esse prompt: sugira a estrutura do referencial teórico com 3 subseções, né? Então, eu tenho ali a seção 2, que é o referencial teórico do meu artigo, pode ser do meu TCC, pode ser de um trabalho acadêmico. Então, 2, referencial teórico, eu quero dividir em 3 subseções, 2.1, 2.2 e 2.3. Pedi que ele sugerisse essa estrutura, né, para um artigo científico sobre desafios e contribuições do estágio supervisionado para a formação de professores, que é o assunto do trabalho que eu estou escrevendo. E aí, ele deu essa sugestão aqui. Ele sugeriu as 3 subseções. A primeira, falar sobre formação docente e o papel do estágio supervisionado. Segunda, falar sobre desafios enfrentados no estágio supervisionado. E a terceira subseção, falar sobre contribuições do estágio supervisionado para a profissionalização docente. Eu considero aqui uma estrutura bem coerente, certo? Porque a primeira subseção que ele sugeriu, ela está de forma bem geral com relação ao título do meu trabalho, que é exatamente essa questão de formação docente com estágio supervisionado, e depois veja que eles colocaram um tópico de desafios, olha, que está aqui no meu título, e a terceira sugestão é sobre contribuições, que também está aqui no título do meu trabalho. Então, a gente pode perceber que essas 3 subseções aqui sugeridas, elas contemplam exatamente a proposta do artigo científico que eu vou escrever. Então, além disso, a gente pode ver aqui que a ferramenta, ela também apresenta sugestões do que pode ser escrito em cada subseção. Por exemplo, se eu acatar aqui que a 2.1, né, a subseção 2.1 vai ser sobre a formação docente e o papel do estágio supervisionado. O que é que eu devo falar aqui? Eu devo fazer uma contextualização histórica e teórica da formação de professores. Eu devo falar sobre o estágio supervisionado como componente essencial na formação inicial docente e devo falar também sobre os objetivos e funções do estágio supervisionado na articulação entre teoria e prática. A partir desse esqueleto aqui que a ferramenta montou, eu devo procurar artigos para desenvolver o meu texto, se eu considero que realmente essa sugestão aqui da ferramenta, ela é coerente. Você também pode usar o DeepSeek para comparar com o ChatGPT, porque em testes anteriores que eu fiz, eu percebi que as informações de um podem complementar as informações do outro. Outro teste que eu fiz foi solicitar os principais autores da área, para que eu pudesse consultar suas obras para escrever meu referencial teórico. Para isso, eu usei o seguinte comando: quais são os principais trabalhos e autores no campo da contribuição do estágio supervisionado para a formação de professores, que é o meu assunto. Por favor, forneça uma lista de publicações relevantes. Pessoal, eu não acho que essa ferramenta seja a ideal para buscar materiais para citação do seu texto, certo? Então, existem outras ferramentas de IA bem mais adequadas para isso, como, por exemplo, Perplexity, Consenso, né, que elas já fornecem o próprio PDF do material, certo? Sobre essas ferramentas, já tem vídeos gravados aqui no canal e você pode encontrar na playlist Inteligência Artificial na Pesquisa. Eu verifiquei, pelo menos aqui, as 2 primeiras referências que a ferramenta me indicou. Então, tem esse livro aqui, Estágio e Docência, e tem esse livro também, Saberes Docentes e Formação Profissional. E aí eu constatei que realmente essas referências aqui existem. Pode ser interessante usar essas indicações como um ponto de partida e depois buscar esses livros aqui na biblioteca da sua instituição para avaliar se são coerentes com o tema do seu trabalho e o que você poderá extrair desses livros para citar no seu texto, certo? E aí, em mais um teste, eu pedi agora artigos científicos com os links
para escrever sobre a segunda subseção do meu referencial teórico, que trata de desafios enfrentados no estágio supervisionado. Então, eu usei esse prompt aqui: pesquise e forneça links para artigos científicos recentes dos últimos 5 anos sobre os desafios enfrentados no estágio supervisionado na licenciatura, que é exatamente ali o 2.2, né, que eu vou precisar escrever. A ferramenta aqui, ela me indicou 10 artigos, certo? Mas eu não consegui abrir nenhum dos links. Todos apresentaram erro na página. E aí, eu peguei o título, certo, aqui do artigo, e pesquisei no Google Acadêmico, mas mesmo assim eu não encontrei nenhum desses artigos. Essa mesma limitação aqui, ela também existe no ChatGPT. Ele pode apresentar textos ou referências para você que não são reais, certo? Todas as ferramentas de IA, ela tem suas limitações, né? E aí, com o DeepSeek e com o ChatGPT, não seria diferente. Não solicite que essas ferramentas, elas criem textos com citações de autores, porque as referências que elas estão indicando, elas simplesmente podem não existir, certo? Isso é algo bem fácil, né, de ser descoberto por um professor, uma professora ou por uma banca examinadora, que vai pegar alguns artigos que estão ali na sua lista de referências e tentar localizar o PDF dos artigos, certo? E aí, quando o professor, né, ou alguém da banca colocar o título aqui, por exemplo, no Google Acadêmico, e que esse artigo não aparecer, né, o professor vai solicitar para você esse PDF. Por isso, sempre verifique se as referências indicadas, elas realmente existem antes de usá-las no seu trabalho, né? Você só deve citar materiais aos quais você tem acesso e cujas informações você checou antes. Você pode usar aqui, como a gente está vendo, as ferramentas para melhorar aqui a qualidade do seu texto. Eu escrevi um texto aqui, olha, veja que ele está com as citações, né, com os autores, então eu fui pegando, fui lendo, fiz fichamento dos artigos, estou trazendo os artigos aqui para o meu trabalho, e aí você pode melhorar o quê? Na qualidade aqui do seu texto. Eu poderia melhorar a clareza, a coerência, a correção ortográfica, gramatical, tudo isso eu poderia fazer, certo? Mas não solicite que as ferramentas elas gerem um texto do jeito que está aqui, com os autores para você, né? Utilize para aprimorar a compreensão de algo que você já escreveu, certo? Com base em artigos científicos, em livros que você leu, né? Usa a IA sempre como suporte e não como uma substituição total da pesquisa que você precisa realizar. Sobre destacar as partes principais de um artigo, eu vi que a ferramenta, ela trabalhou muito bem. Eu estou aqui querendo fazer um fichamento de alguns textos, né? E se eu já tenho um certo entendimento do texto, a ferramenta ela pode ajudar bastante. No entanto, é preciso ter conhecimento do texto para que você possa conferir se o que a ferramenta escreveu é realmente o que diz o texto ou se ela está inventando alguma informação. Eu coloquei aqui o seguinte prompt: resuma os principais pontos do seguinte artigo científico em inglês. Então, esse artigo que eu quero fichar, ele está em inglês, né? Destacando títulos, autores, objetivo, metodologia, principais resultados e conclusão. O resumo deve ser em português, que é o que eu preciso ler, né, para colocar no meu trabalho, e no formato de fichamento acadêmico. E aí, depois que eu coloquei, digitei esse prompt aqui, pessoal, eu cliquei aqui, ó, nesse cantinho, e aí quando você clica aqui, ele vai abrir a pasta do seu computador, para você selecionar o artigo que você quer, o material que você quer. E aí eu fui, ó, e veja que eu anexei esse texto 2, que é o que eu tenho interesse em fazer o fichamento, e aí ele foi e fez o fichamento aqui bem direitinho. Então ele colocou aqui o título do artigo, os autores, a publicação, colocou o DOI, aí vem o objetivo, ó, do artigo, a metodologia, os principais resultados, certo? A conclusão do artigo, né? As palavras-chave. Então, assim, você precisa ter um certo entendimento do artigo para você ver se realmente o que ele colocou aqui faz sentido, né? Então, já ajuda bastante também aí na leitura, tá certo? Dos trabalhos. E aí é uma opção que você tem aqui de usar a ferramenta, caso você queira fichar alguns textos, certo? Não deixe de ler, né? Ou conferir, você pode editar o que talvez não esteja coerente com o artigo original, né? Porque a responsabilidade aqui por essas informações, ela é totalmente do aluno, certo? Então, sempre revise qualquer informação fornecida pela inteligência artificial.
Aqui abaixo, na caixa de texto, nós podemos ver hoje essa opção DeepSeek R1, certo? Que é uma versão para resolver problemas que exijam mais raciocínio. Se o que você está precisando é isso, você pode digitar a informação aqui e clicar aqui em cima. Também tem a opção de buscar na internet alguma informação, né? Então, por exemplo, eu escrevi aqui: qual a importância do estágio supervisionado para os cursos de licenciatura? Eu digitei aqui na caixa e depois eu cliquei aqui, certo? Em pesquisar na internet. E aí, quando eu estava fazendo aqui o teste, então ele deu a resposta, né, que devido a problemas técnicos, o serviço de busca estava temporariamente indisponível. Depois, eu tentei novamente e a resposta foi que o servidor estava ocupado, né, e pediu para tentar mais tarde. É uma ferramenta que está com uma demanda muito grande, certo? O DeepSeek, muita gente está testando, né? E por isso, às vezes, o servidor ele fica muito sobrecarregado e a gente precisa aguardar e tentar novamente depois, certo? Pessoal, não é preciso você escolher entre DeepSeek ou ChatGPT. Você pode usar ambas de maneira complementar. Eu vou deixar agora na tela final uma playlist com os outros vídeos que eu já gravei sobre o uso da inteligência artificial na pesquisa para ajudar nos seus trabalhos acadêmicos. Um grande abraço e até terça-feira.